Semifinal do Campeonato Pernambucano rolando, Sport Santa Cruz, clássico das multidões. E a gente vai analisar os times titulares no 1 para 1. Quem vai levar a melhor, a gente vai ver a partir agora. E a gente já vai começar lá no gol, né? A diferença já começa a bater na porta. A gente vai ter aqui, ó, Kaique França versus Rock Kennedy. Dois goleiros que vivem momentos distintos na carreira, a gente pode dizer assim. E mesmo que, por exemplo, o Rock Kennedy tenha sofrido apenas 5 gols nos últimos 8 jogos e o Kaique França 5 gols nos últimos 7, então a média do Kaique França de gols sofridos no Campeonato Pernambucano é maior do que a do Rock Kennedy, mas a gente vê que são dois goleiros de prateleiras diferentes, de momentos de carreiras diferentes, né? O Kaique França com mais lastro em Série A, por exemplo, em Série B, jogador que está acostumado a competições de teto mais alto do que o próprio Rock Kennedy, que vive um bom momento nesse início da sua carreira, dessa sua trajetória como titular num gol de um grandíssimo clube como é o Santa Cruz, mas ainda tem muito a percorrer e a passar, né? A questão de vivência, de falhas, de ser um goleiro que vai ser decisivo numa noite, vai sofrer a cobrança da torcida em outra tarde porque falhou num gol, e ele já está nessa fase de vivenciar os altos e baixos da carreira, e claro, é um belíssimo goleiro, mas hoje o Kaique França leva vantagem. E a gente vai seguir esses embates agora indo para a lateral direita. A gente vai vir agora com Hereda versus Totti. Rapaz, duelo interessantíssimo, tem briga aqui. Eu acho que os dois atletas vivem momentos de carreiras distintos, né? O Hereda vive uma fase de ascensão, tá saindo de um CRB, vindo para um Sport para disputar a sua primeira Série A na carreira. Já o Totti é um jogador experiente, bem solidário, né? Um cara que corre bastante, que se esforça bastante, que dentro da estrutura de jogo do Itamar Schulli é uma peça fundamental. Mas se a gente colocar os dois jogadores em prateleiras iguais, a gente está sendo desleal com o que os dois apresentam, né? Hoje o Hereda é um atleta que é determinante dentro da estrutura de qualquer equipe, seja na defesa, seja no ataque. A gente viu, o Hereda fez um péssimo primeiro tempo no Clássico, depois mudou da água para o vinho no segundo tempo e foi um jogador totalmente influente e decisivo para as jogadas ofensivas do Sport acontecerem e o volume do jogo de jogo ofensivo do Sport acontecer. Já o Totti não tem esse impacto, é um jogador voluntarioso, é um jogador operário da bola, como a gente pode dizer assim, mas não tem esse impacto dentro da estrutura e do modelo de jogo, apesar da sua relevância. Então, por isso, para mim, o Hereda sai na frente nesse 1 para 1. A gente vai seguir no sistema defensivo, agora a gente vem para um duelo na defesa, no miolo de zaga. João Silva e William Alves, atletas também de momentos distintos na carreira, né? Como a gente pode perceber, o João Silva vem se aventurar agora no futebol brasileiro pela primeira vez, um atleta português que estava atuando no futebol belga, e aí vem para um Sport para disputar a Série A. É um atleta que tem algumas valências interessantes, né, de proteção da grande área, e que tem mostrado boa capacidade também de construção, com passes bem assertivos, com bons critérios na construção. Já o William Alves é um jogador que tem uma boa bola parada, ofensiva e defensiva, é um jogador um pouco mais pesado do que o João Silva, e a gente sabe que o nível técnico também é discrepante, né? O William Alves já embica para um final de carreira, né? Não está no seu auge da forma física e que pese ser um jogador que ainda acrescente muito ao Santa Cruz, mas hoje o João Silva vive o auge, é um atleta melhor de performance, de entrega e também que encaixa dentro do modelo de jogo do Sport. Então por isso para mim o João Silva é superior ao William Alves. Seguindo na defesa, a gente vai entender quem é o companheiro para o João Silva, e aqui eu acho que tem barulho. Acho que aqui tem discussão. Chico versus Matheus Vinícius. Cara, o Chico é um jogador que vem numa crescente muito boa, né? Na última temporada, e até mesmo nessa temporada não iniciou tão bem, mas que vem numa sequência boa, principalmente depois que formou dupla com o João Silva. É um jogador que passou a ter um pouco mais de segurança, passou a ter um pouco mais de critério nos passes, não arriscar tanto o lançamento longo sem o critério. E o Matheus Vinícius, cara, ele deu uma consistência defensiva, também encaixou com uma luva junto com o William Alves. E é um atleta que
assim, eles têm características muito próximas, né? São zagueiros que têm uma boa capacidade de fazer perseguições médias ali. O Matheus Vinícius até um pouco mais longas, como a gente tem visto nessa ideia de jogo, principalmente nos clássicos do Itamachule, saindo perseguindo longo, indo pegar atacante lá no meio de campo. Mas são atletas que hoje estão em prateleiras diferentes. Por mais que eu veja qualidade no Matheus Vinícius e vejo um zagueiro de muito potencial para, por exemplo, chegar numa Série B e até compor elenco em Série A, mas o Chico hoje é um atleta que está sendo testado em altíssimo nível e tem melhorado, né? A gente viu no clássico onde o Chico conseguiu ter melhores desempenhos na questão de vencer os duelos por baixo e por cima. Na questão da construção também o Chico foi superior, mas o Matheus Vinícius acho que também é um zagueiro muito interessante para o nível do Santa Cruz, para o nível que o Santa Cruz tem de elenco e de Série D também de disputa, é um jogador de prateleira alta dentro da Série D, mas eu vou ficar com o Chico. Saindo do miolo de defesa, a gente vai chegar na lateral esquerda, que eu acho que aqui não tem muito que a gente discutir, né? Se eu colocasse Igor Cariús ou Dalbert, os dois que oscilam bastante, né, alternam bastante na titularidade contra o Rodrigues, eu acho que os dois do Sport levariam vantagem, né? A gente tem que ver que é um patamar um pouco diferente de competitividade, né? O Dalbert e o Igor Cariús entregam esse nível de competitividade. O Rodrigues ainda não conseguiu ter essa sequência de consistência de futebol, né? É um jogador que tem uma característica interessante, em alguns momentos flutua por dentro, para ser como um meia e aí pisar essas zonas centrais, tentar dar um pouco mais de volume e peso ao corredor central, mas não é aquele lateral que o torcedor do Santa Cruz está tão acostumado, aquele que tem uma chegada no fundo, aquele que cruza, aquele que finaliza bastante, é um lateral um pouco diferente. E também defensivamente tem se mostrado uma interrogação muito grande. E hoje o Igor Cariús, por exemplo, está à frente, é um jogador muito mais consistente nesse campeonato pernambucano. É um atleta que consegue atacar e defender com muito equilíbrio, por isso que o Igor Cariús leva vantagem nesse duelo. E agora a gente vai caminhar para o meio-campo, que eu acho que é o setor que existe a maior discrepância disparada entre as duas equipes. A gente vai analisar agora, começar a analisar os meio-campistas de Sport e também de Santa Cruz. E a gente já vai começar com Rivera e Lucas Siqueira. Eu acho que é um duelo discrepante demais, né? Tanto em características, né? Mas também na questão de performance, né? A gente tem, por exemplo, um Rivera que em pese chegou já nessa reta final do Campeonato Pernambucano, mas fez uma exibição de clássico das multidões que nenhum atleta do Santa Cruz conseguiu fazer em toda a sua trajetória em 8, 9 jogos. Então o Rivera já se colocou como uma peça fundamental dentro do elenco do Sport e capaz de bater qualquer um, mesmo com poucos jogos, mesmo com pouca rodagem, né? Atuou contra o Petrolina, depois atuou agora nesse clássico das multidões e mesmo assim foi um jogador que apresentou melhores valências do que o Lucas Siqueira, que é um jogador importante dentro do modelo de jogo do Santa Cruz, é um atleta que tem uma boa iniciação de jogada, é um atleta que tem uma boa leitura de jogo para subir pressão, para defender o espaço, mas tá com prateleira... gente, não tem o que muito falar, né? A prateleira do Rivera e do Lucas Siqueira, ela é muito discrepante, e aí o Sport sai na frente nesse duelo, nesse 1 para 1 entre Rivera e Lucas Siqueira. A gente vai seguir agora no meio campo. Sérgio Oliveira ou Wagner Balotelli. Jogadores com características diferentes também, mas que são atuantes na mesma posição, né, de segundo volante. E aí a gente vai estar falando aqui de um atleta que... O Sérgio Oliveira, os dois, 32 anos, já está ali para mais de 30. Jogadores que estão se encaminhando para o fim de carreira, mas que vivem perfis de entrega totalmente diferentes, né? O Sérgio Oliveira é um cara que estava jogando Champions League até outro dia. O Wagner Balotelli estava disputando competições nacionais de divisões inferiores, né? Então a gente tem um nível de discrepância, um nível cognitivo, um nível de execução muito diferente. Então acho que a discrepância ela é muito grande. E isso não é demérito aos jogadores do Santa Cruz, mas
é uma constatação da diferença colossal que há hoje entre Sport e Santa Cruz. Um é Série A, fazendo investimentos que fogem à regra e ao comum, ao padrão de clubes que voltam à Série A do brasileiro, e uma equipe que está tentando se reestruturar para voltar a figurar na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Sérgio Oliveira leva larga vantagem, é um jogador que dispensa muitos comentários, não tem tanta discussão ele contra o Wagner Balotelli. E aí a gente vai seguir mais uma vez no meio-campo e a gente vai encontrar agora um duelo que também chama muito a atenção, né? Jogadores que tiveram bons momentos, mas que o Lucas Lima é superior. Lucas Lima versus João Pedro. João Pedro é uma peça fundamental dentro do meio-campo do Santa Cruz, um atleta que marcou alguns gols importantes, um atleta que é um fio condutor desse Santa Cruz nesse meio-campo, mas não dá pra gente estar comparando Lucas Lima e João Pedro. Por mais que o João Pedro tenha sido uma boa contratação do Santa Cruz, um jogador que tem sido fundamental nessa estrutura que o Itamar Schulli montou, mas o Lucas Lima mantém uma regularidade impressionante. E a gente não tá falando aqui de tá deitando porque é campeonato pernambucano. Não, cara, deitou na Série B. O cara já vem, mesmo que criticado no Santos, é um atleta que já vinha fazendo uma competição bem regular, dando passes, pré-assistências, só que o momento do Santos naquela época tinha jogadores que não conseguiam converter em gols. E quando ele encontrou um elenco minimamente capaz de converter em gols, que foi o Sport, voltou a mostrar o seu futebol. E no Campeonato Pernambucano não é diferente, jogador capaz de desequilibrar, flutua bastante. E para mim, o Lucas Lima leva vantagem nesse 1-1. Indo agora para o ataque. E a gente já vai se deparar aqui, Lene Lobato e Israel. E aí a outra discrepância também, né? Por mais que jogam em posições similares, né? Posições parecidas, são atletas de nível diferente e que também geralmente não tem a mesma capacidade, né? O Lene Lobato é um atacante. O Israel é um jogador que já atuou nessa função de ponta, mas que é lateral de origem e tem sido um coringa dentro do modelo de jogo do Itamar Schulli. É um jogador que é pau pra toda a obra, é um operário da bola, um cara que se entrega bastante. Tem feito essa função de um extremo pela direita, tem uma boa finalização de média distância, mas não dá para competir com o artilheiro do Campeonato Pernambucano, o artilheiro do Sport na temporada, que é o Lene Lobato, um jogador que cresceu muito da temporada passada para esta, no quesito finalização, no quesito movimentação de atacar espaço. É um jogador muito mais determinante do que o Israel e por isso o Lene Lobato leva larga vantagem diante do lateral direito improvisado do Santa Cruz. Saindo da ponta direita, a gente vai lá para a ponta esquerda e vai ter Carlos Alberto e Thiaguinho. E eu vou dizer a você que aqui tem barulho. Aqui tem conversa, aqui tem jogo, aqui tem muita coisa pra gente discutir. Cara, assim, a gente vai ver que são jogadores de prateleiras diferentes, não tem o que falar, não tem o que discutir isso. O Carlos Alberto tem apenas 22 anos, o Thiaguinho já tem 26. Então são atletas que vivem momentos diferentes dentro da sua trajetória de carreira. Mas o Thiaguinho hoje é muito mais determinante para o Santa Cruz do que o Carlos Alberto. Isso é indiscutível. O Thiaguinho já tem em 11 jogos 6 gols. É um jogador que é totalmente importante dentro do modelo de jogo do Santa Cruz. É um atleta que é a válvula de escape e passa muito da confiança do torcedor do Santa Cruz para ganhar esse clássico e até mesmo, por exemplo, para voltar à Série C do Campeonato Brasileiro, passa pelo Thiaguinho. E aí o Thiaguinho é o cara que vai ser o jogador-alvo quando a equipe recupera a bola. É o jogador-alvo quando o adversário está fechado, porque ele vai ter o drible, ele vai ter o desequilíbrio, vai ter a alegria nas pernas, ele vai ter aquilo que desequilibra a defesa, desestrutura a defesa. Mas o Carlos Alberto é um cara que chegou aqui custando 15 milhões por 50% do seu passe. Já tem 3 gols, 2 assistências, mas ainda não mostrou futebol. Chega a ser difícil a gente pontuar aqui quem leva vantagem nesse duelo. E aí eu vou colocar o Thiaguinho. Eu vou colocar o Thiaguinho pelo que ele tem feito no Campeonato Pernambucano. O Thiaguinho leva vantagem e é o cara nesse 1-1. E agora a gente vai para centroavância, papai. O comando de ataque de quem é?
E aí eu ousei um pouquinho, eu tive que fazer um malabarismo aqui para dar jogo. Para dar jogo porque eu queria ver o barulho. Paciência e Thiago Galhardo. A gente sabe que o Thiago Galhardo tá voltando ainda. Não é um jogador que fez aquelas temporadas no Internacional. Mas a gente tem que ressaltar que são atletas que têm um perfil parecido e até mesmo de trajetória de carreira. A gente vai ver o Paciência, por exemplo. Paciência fez uma boa temporada pelo Vitória de Guimarães, depois foi para o Porto, depois migrou para o futebol alemão e aí atuou em algumas equipes, jogou no Eintracht Frankfurt, jogou no Schalke 04, jogou no Bochum, estava na Liga Japonesa e depois veio para o Sport. Além disso, passou ainda no Celta de Vigo. Essa é uma similaridade, por exemplo, que o Thiago Galhardo tem com o Paciência, né? O Paciência jogou na temporada 22-23 no Celta de Vigo e o Thiago Galhardo foi na temporada 21-22. E aí a gente vê que são dois atletas que também têm o mesmo perfil de clubes, né? Você vê, o Thiago Galhardo, depois que iniciou bem a sua trajetória ali no Ceará, aí Ceará, Internacional, depois é vendido pelo Internacional, vai jogar lá no Celta de Vigo, depois retorna, vem para o Fortaleza e faz jogos importantes, gols importantes, disputa Libertadores, depois é emprestado para o Goiás. Então, são jogadores que tiveram passagem em clubes grandes, em clubes médios também, e clubes que ainda precisam de aspirações. E aí agora ele está no Santa Cruz. Então a gente vê que são jogadores que se equiparam na questão da carreira, mas que hoje o Paciência está muito à frente. Por quê? Porque é um jogador que está em atividade. O Galhardo é um atleta que não está em atividade, está tentando retomar a sua carreira. Ele chegou em entrevista e disse que fazia tempo, desde a reta final da Série B, que ele não treinava. Então, hoje ele é um jogador que precisa readquirir a sua forma física, o ritmo de jogo. Então, o Paciência leva vantagem nesse quesito. Já é um dos artilheiros do Sport na temporada, com 5 gols. Mas a gente não pode esquecer que o Thiago Galhardo é um jogador de hierarquia dentro do futebol brasileiro. Das últimas temporadas aí que o Galhardo teve no futebol brasileiro, apenas 2 ele não marcou mais de 2 dígitos. O Paciência, por exemplo, só marcou 2 dígitos 2 vezes na carreira. Então a gente vê que são atletas de perfis similares de carreira, mas que o Galhardo tem mais gols. Claro, tem que levar em consideração o nível competitivo também. Aqui tem o estadual, lá ele não tinha o estadual. O nível também competitivo da posição. Mas hoje o Paciência é mais jogador, o Paciência é um atleta mais útil, é um cara que está ali para ser uma peça importante dentro do esporte. O Galhardo, se fosse o Galhardo de 2 anos atrás, poderia dar jogo aqui e a gente dizer que o Galhardo era mais jogador. Mas esse Galhardo atual ainda precisa entrar em forma, precisa adquirir ritmo para entregar ao torcedor do Santa Cruz um camisa 9 confiável. E aí a gente sai do campo para ver os professores. Agora a gente vai falar dos profs, os caras que escalam as equipes, quem manda em vestiário, que desmanda. A gente vai falar agora de Pepa e Itamar Schuller, 2 treinadores que são inteligentíssimos, cada um na sua proposta e que vem fazendo bons trabalhos. Eu acho que o trabalho do Itamar Schuller ele já é muito mais consolidado do que o trabalho do Pepa, por exemplo. A gente já vê uma equipe muito mais consciente. O Santa Cruz é uma equipe muito mais consciente, claro, dentro das suas limitações do que pode entregar, mas consegue ir ao máximo, ao limite, e o Sport ainda não. O Pepa ainda está engatinhando nessa questão, está conhecendo os atletas, está testando os atletas no campo, né, vendo qual é a resposta que eles dão em campo. Então o trabalho do Pepa ainda é muito muito inicial. O trabalho do Itamar já está numa fase muito mais avançada. Mas são 2 treinadores que a gente dispensa comentários, inteligentíssimos, que em pé de igualdade a gente não pode dizer que o Itamar está à frente. Eu acho que o Pepa é um treinador que tem muito mais capacidade de extrair, e isso não é demérito nenhum ao Itamar, que é muito inteligente. Eu acho que é um dos bons treinadores que o futebol brasileiro tem, estrategista nato, mas o Pepa hoje está na frente e o Sport leva vantagem nesse 1-1 dos 2 treinadores.
E aí, o que você achou desse 1-1? Concorda, discorda? Comenta aqui e, claro, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 15 mil inscritos e, claro, compartilha para todo mundo, porque a gente aqui gosta de falar do futebol do nordestino sempre.